Razoaria sobre Oremunoe, se necessos nesses. Razoaria sobre Oremunoe. Ver a verdadeira realidade. Levou 48 anos para aprender o que sei aqui, essa noite. Mas vou lhes contar um segredo que eu aprendi. Vou dar isso de graça para você. Isto é um segredo, e é um segredo muito poderoso, financeiramente e em todos os aspectos. As pessoas irão sempre apoiar o que querem, em todos os aspectos. Nenhum vai apoiar o que não quer ouvir. Se tu gosta de música country, não vai pagar por um show de rap. Se é fã de um ator de cinema, não vai querer outro qualquer. As pessoas sempre, se gosta de um tipo de comida em particular, não vai querer ir em outro restaurante onde não serve essa comida. Então, as pessoas sempre apoiarão o que querem ouvir. Qualquer um que tenha viajado ou lidado com o público descobrirá que a única coisa que as pessoas, falando no geral, não querem ouvir é a verdade. Ninguém fica feliz quando tem que ser confrontado com a verdade. A palavra que eu utilizo é oculto. Oculto significa apenas escondido, e é isso que exatamente está ocorrendo no mundo de hoje. Os nossos governos, bancos, instituições de ensino e etc. estão operando de uma maneira totalmente oculta e escondida. Por isso, o que é dito a nós para compreender algo não é a verdade. Quando vocês vão ao tribunal, vocês jogam um beisebol na corte. O objetivo da corte é devolver a bola para dentro da corte do outro sujeito. Então vocês têm uma equipe de advogados e ele atira a bola para o sujeito. E a corte do sujeito atira a bola para o outro e para a outra corte. O juiz é um árbitro e não se importa com quem ganha ou com quem perde. Ele sabe que vai receber no final. Então, ele usa manto negro. Mantos negros, a maioria das pessoas nunca se questionou por que um padre usa manto negro. Os graduados da escola secundária usam mantos negros, os juízes usam mantos negros, os rabinos usam mantos negros. Por quê? Porque o manto negro representa Saturno. São símbolos do planeta Saturno. Saturno era denominado pelos antigos de o Senhor dos Anéis. E Saturno é o Senhor dos Anéis. É por isso que as mulheres no mundo antigo tinham que escutar o seu Deus. E o conceito era que usassem anéis no ouvido. Os homens se casariam perante o Deus deles, e então eles usavam anéis de casamento. Por isso, o antigo Deus do Oriente Médio, um dos mais antigos deuses do Oriente Médio, era o planeta Saturno. Saturno estava diretamente ligado com Yahvé, o Deus hebreu. Então, é por esse motivo que ainda hoje os judeus celebram a adoração a Saturno. Saturno, na antiga língua egípcia, era chamado de Shabat. Procurem na língua fenícia, vocês verão que o planeta Saturno era chamado de Shabat. E a adoração para honrar uma vez por semana era chamado de Sabat. Por isso, sempre que os judeus celebram o Sabat, eles estão de fato a prestar homenagem ao seu Deus, Saturno, o Senhor dos Anéis. Então, quando vocês começam a decifrar de onde vieram as religiões, de onde vieram as teologias, a estrela de Sesponta, por exemplo, é denominada Estrela de Davi, mas na verdade não é Estrela de Davi. Todas as enciclopédias e trabalhos referentes indicarão que se chama Estrela de Saturno. O hexagrama representa Saturno. E então vocês observam o sistema cristão das coisas. A igreja é uma vergonha, na minha opinião. E ponto final. A igreja cristã é uma vergonha. Tudo que sai da igreja cristã na América é uma vergonha. Está repleta de mentiras, de fraudes e insinuações. É uma corporação para gerar dinheiro, que opera segundo a lei do direito marítimo, e é um mundo inteiro de conhecimento sobre quem escreveu ou de onde veio.
Eu descobri que mesmo o judaísmo não é uma religião antes de Cristo. Não existia antes de Cristo. Então, quando focamos em Jerusalém antiga, não houve nenhum Israel antigo. Israel antigo? Não houve. Então, se vocês pensarem como os pregadores e líderes, como eles falam de Israel antigo aquilo, Israel antigo isso, de fato, Israel antigo não é religião antes de Cristo. Todo o conceito do Velho Testamento foi desenvolvido por volta do século 9, 10, 11 e 12 a.C. Ano Domini, ou Ano do Senhor, agora chamado Nova Era. No Velho Testamento não é registro antigo de um povo antigo. Dois dos maiores arqueólogos de Israel escreveram um livro falando que não existiu o Israel antigo. O livro intitula-se Revelando a Bíblia. Esses dois arqueólogos são os maiores e mais brilhantes de Israel. No livro deles, basicamente é isso que diz. Não houve Moisés, não houve Salomão, não houve rei Davi. Todo o assunto foi provavelmente escrito e desenvolvido durante o século 8 e 9 10 a.C. Posteriormente, o tema foi pego pelos jesuítas e pela Igreja Católica, e novamente a teoria foi reestruturada e devolvida a um Israel antigo. Não houve nenhum Israel antigo, nunca existiu. Não existiu Moisés, não existiu Salomão. Salomão era Sol, On, Mon. Sol e Sol, em latim, significa a mesma coisa. On é a palavra hindu para força criativa. Ion é o nome do Sol em egípcio. Os gregos chamavam-no de Heliópolis, mas os egípcios chamavam a cidade do Sol de On. Veja no dicionário, procure a palavra On. Vai indicar a vocês a cidade do Sol do Egito. É por isso que quando acendem a luz, está escrito On. Então vocês têm Sol, On, On. Os três nomes para o Sol nas línguas esotéricas antigas, e que transformam-se em Salomão. Mesmo nas Bíblias antigas dos séculos antigos, não se fala em rei Davi. Menciona-se, muitas vezes, o rei druida. E a propósito, o sistema de governo e de leis que nos regem hoje, aqui na América e no Ocidente, é um sistema druídico. América é druida, Canadá é druida. Como eu disse, a civilização ocidental é um sistema druídico. Os druidas foram um sacerdócio muito poderoso na Europa, mesmo antes do Império Romano existir. Eles eram os procuradores, os juristas, os líderes religiosos e os políticos. Eram chamados de sistema druídico. Um dos símbolos mais importantes do sistema druídico era a varinha mágica, como Merlin, o mágico da varinha. Os líderes da orquestra usam essa varinha. É um símbolo druídico. O símbolo druídico da varinha mágica era feito a partir de uma madeira de uma árvore sagrada. Feito de madeira sagrada. Hollywood e toda a sua instituição, Hollywood, é druídico. Então, se vocês não entenderem os símbolos druídicos, nunca compreenderão o que se passa em Hollywood, de onde obtém fundos, quem está a financiar e como toda essa coisa funciona em relação ao governo. Há uma quantidade incrível de material disponível na internet, onde vemos imagens retiradas de filmes de 5, 6 e 7 anos antes de 2001, antes do 11 de setembro, onde vemos 11 de setembro em todas as imagens. Nos filmes e na película original de Matrix, também vemos isso. No filme original do Matrix, é entregue ao protagonista uma declaração para ele assinar, que é identificação ou algo assim. E a câmera dá um zoom no documento. É muito rápido, mas se passar o filme e pausar, amplie. Diz lá, 11 de setembro de 2001. E isso foi muito antes de 11 de setembro. Bem antes. Chris Carter. O exemplo clássico que falo. Hollywood. Chris Carter
o criador do Arquivo X, quando acabou, ele deu início a toda uma série de televisão que se intitulava Os Pistoleiros Solitários. O primeiro filme foi o pontapé para uma grande série de televisão. E nesse filme, que saiu por volta de fevereiro ou março de 2001, estreou no canal Fox de televisão. No primeiro episódio, fala-se com algumas facções do governo dos Estados Unidos, que lançariam um Boeing 757 contra o World Trade Center, para derrubar propositalmente. E no filme você vê o avião indo para o World Trade Center. E isto foi antes, sabe, mais ou menos uns 8 meses antes do verdadeiro acontecimento. Chris Carter está transmitindo algo no filme. E no filme eles perguntam: por que as pessoas do governo estão fazendo isso? E um sujeito do governo diz: porque precisamos controlar o Oriente Médio. Precisamos controlar o fluxo de petróleo. Precisamos ter uma posição predominante no Oriente Médio para promover as guerras. E isso é bom para os negócios. Isso estava no filme. E mostra, no filme, os aviões indo diretamente para o World Trade Center. General Electric, cerca de 4 ou 5 anos antes do 11 de setembro, lançaram um refrigerante. Lançaram na Itália. E na parte da frente do refrigerante haviam 2 aviões indo em direção ao World Trade Center. Mostra direitinho os aviões voando para lá. Eu tenho muitas imagens de Hollywood mostrando 2 aviões. Tenho várias imagens mostrando o 11 de setembro. Então, tudo que eu quero dizer é que Hollywood sabe o que está passando. Estava orquestrado tudo para derrubar o World Trade Center. No dia do acontecimento, eu fiquei tão deprimido que cheguei simplesmente a deixar de falar. Deixei de viajar, deixei de fazer rádio, não falava com ninguém e fiquei inativo por muitos anos, porque o 11 de setembro simplesmente me paralisou. No que diz respeito a mim, a América tinha se acabado. Para mim, tudo tinha acabado, porque qualquer país que pode engolir a demolição de 3 arranha-céus e ninguém se questionar, eu desisti. Sim, porque eu estou bem ciente de como funcionam os governos, como funcionam as religiões e como funcionam os bancos. Bom, deixe-me dar-lhes um exemplo. Só existem 2 coisas na Terra: terra e água. Os povos vivem na terra. Por isso, a lei da terra é a lei dos povos. E por isso que chamam de lei da terra. Mas a lei da terra é diferente em cada parte do país. E em cada país. Vocês podem fazer coisas na Rússia que não podem fazer no Brasil. Vocês podem fazer coisas na África que não podem fazer na China. Por isso, a lei da terra é diferente em cada país. Mas a lei das águas, essa lei é a lei do dinheiro, do fluxo de caixa, dos ativos líquidos. Vou dar um exemplo. Quando um barco chega ao porto, está vindo da água. Ele vem com produtos e por isso, por lei, tem que ser do gênero feminino. É por isso que o capitão sempre diz: ela é um bom barco. Ela, porque todos os barcos são femininos, porque levam o produto. Quando chega na doca, ele atraca. Cada carga tem um certificado e o barco está no ancoradouro. Quando você nasceu, saiu das águas da tua mãe. Então, você tem que ter um certificado de nascimento. Se cair um carro na sua cabeça, você é um nado morto. Então, você tem que ter outro certificado, o certificado de óbito. Por isso, o teu corpo é uma finança na Bolsa de Valores. Se pegar o teu cartão da Previdência, não vou falar muito sobre isso, há outros temas para falar.
Se pegar o teu cartão da Previdência, vai ver uma série de números. Esses números representam o teu corpo físico. Se pegar uma nota, qualquer nota vai ter números codificados. Os números das notas correspondem aos números da Previdência. É porque existem cerca de 6 milhões de dólares ou mais em circulação. O teu corpo é fiança para a Bolsa de Valores. Eles compram e vendem o seu corpo. A maioria das pessoas não entende nada disso e não fazem nem ideia do que eu estou falando. Mas é dessa forma que os bancos funcionam. E eu descobri que o banco e o governo são baseados na religião. A religião é a base de tudo isso. É por isso que eu não tenho respeito nenhum. Tenho respeito, um respeito razoável, pela lei e pela ordem. Não sou estúpido ao ponto de não compreender as necessidades de ter luzes vermelhas e todas as coisas que a lei necessita para que vivamos em conjunto. Mas não tenho nenhum respeito pela religião, nem pelos bancos, nem pelo governo, especialmente pela idiotice das instituições de ensino. Sei quem financia essas instituições. Eu sei de onde vem todo esse dinheiro. Os nossos bancos foram entregues pelos Cavaleiros Templários, a loja maçônica do Cavaleiro Templário na Europa. As nossas escolas, universidades foram entregues pela ordem maçônica que saiu de Roma. E por isso que o chapéu de formatura é um símbolo católico. E os judeus, quantos judeus sabem que quando usam o solidé, isso não é judeu, é romano. É romano. É por isso que o Papa usa solidéu. É por isso que os cardeais usam o solidéu. É um símbolo romano, não é um símbolo judeu. Os judeus foram obrigados a usar o solidéu para demonstrar a submissão a Roma. E se habituaram a usar de tal maneira que pensam que é um símbolo judeu. Não é um símbolo judeu, é um símbolo romano. Outra coisa que me aborrece quando falo de religião. Há um mundo de diferença entre antissemita e antijudeu. Não significa a mesma coisa, de forma alguma. Sempre ao ouvir o termo antissemita, lembre-se que existem 4 tipos de semitas: norte, leste, sul e oeste. E existem 13 raças no mundo que são semitas. Os árabes são semitas. Portanto, quando dizem que alguém é antissemita, significa que está contra 13 povos do mundo. Judeu e antijudeu não é antissemita. Isso é pequeno, mas diz muito, porque todos usam termos errados, não sabem o que estão falando. Religião, governo, instituições de ensino. Eu descobri que há tantas pessoas que de bom grado se curvam ao que os mestres querem delas. O que os teus mestres querem de ti? Submissão. Querem que tu pense aquilo que te mandam pensar. Eu tenho estado nos bastidores dos estúdios de TV nacional e vi como as pessoas da notícia trabalham. O que a maioria das pessoas não sabe é que as notícias da noite funcionam assim. Quando você vê o jornal e ele é direcionado para você, ele está falando para uma câmera e dando a notícia. Na verdade, não é bem isso que acontece. Existe uma caixa enorme com um ecrã no fundo e onde há um vidro transparente em determinado ângulo, aonde existe alguém datilografando ou já existe algo escrito. Ele diz para o jornalista o que falar, palavra por palavra. O vidro reflete e o jornalista olha direto para a câmera, aonde lê as notícias. Ele só lê o que alguém escreveu. É o que o patrão quis escrever.
Notícias são apenas o que alguém numa posição elevada quer que acredite. É por isso que não tenho respeito pelas notícias. Eu não assisto televisão. Não me interessa Hollywood ou os filmes como tal. Mas existe muita coisa interessante nos filmes. O governo, digo de novo, é apenas o que eu acredito. No governo, tudo se resume a uma guerra entre manos. É apenas isso. A gangue do mano superior vence, a não ser que a outra gangue ganhe muito dinheiro e fique vingativa e tome a cidade. É apenas uma guerra de manos, nada mais. Tudo se resume a uma coisa. Somos humanos e humanos. Como Martin Luther King disse, as pessoas são organizações. Ele disse que as pessoas são organizações e as organizações são mais malvadas do que os indivíduos. Os indivíduos podem ser maus, corruptos, mas quando se tem vários indivíduos maus e corruptos e usam uniformes, crachás, você pode dizer que são gangues. O próprio departamento de polícia já confirmou isso. Eles dizem coisas do tipo: nós somos a maior gangue da cidade, somos legais e fazemos o que quisermos. Então, compreendi há muito tempo atrás que o governo é apenas uma guerra de gangues. Quem vai governar essa cidade? Qual a família da máfia que ficará com a parte da cidade? Então, é por isso que não respeito o governo, os bancos e tudo mais. Poderia falar sobre muitas coisas, como eu já disse, mas a religião diz muito. Acredito que a história sobre Jesus no Novo Testamento é uma mensagem codificada, é uma metáfora. Não tem correspondência histórica. É uma história poderosa. Se vocês compreenderem os símbolos que são utilizados para a história de Jesus, verão uma grande metáfora. Vocês leem nas entrelinhas e começam a observar que existem símbolos e ideias expressados que você nunca repara. Um exemplo clássico é por que Judas beijou Jesus. É apenas um exemplo. A Bíblia diz que Judas beijou Jesus. E os cristãos dirão que essa razão foi identificá-lo para que ele pudesse ser preso. Não. Apenas a lógica te dirá que isso é incorreto, porque Jesus não vivia em Chicago ou em Nova York. Ele vivia numa cidade pequena, com 300 habitantes no máximo, e levaria 15 a 20 minutos para percorrer toda essa cidade. Onde ele iria se esconder? Quem seria tão idiota ao ponto de não saber quem ele era? Ele está sentado no jardim, com os seus seguidores. Então, por que precisa de um beijo para identificá-lo? Bom, isso não é o que diz a Bíblia. Não está escrito que beijaram ele para identificá-lo. Diz que Judas beijou para atrair, não para identificar. É por isso que a máfia, quando alguém vai ser assassinado, eles dão o beijo da morte. No mundo antigo, no Oriente Médio, sempre que um escorpião te fere, deixa 2 cortes. Esses cortes se assemelham a lábios humanos. Por isso o povo antigo dizia: te deram um beijo da morte. É por isso que, quando os mafiosos vão limpar o sebo, eles dão um beijo da morte, certo? Isso porque o escorpião ferra por trás. Jesus representa na história um símbolo, é uma metáfora. Jesus é metáfora para o sol. Então, resumindo tudo, o cristianismo é a veneração ao sol, baseado na astrologia, porque ninguém é dono do sol. Os africanos não possuem o sol. Nós não o possuímos. Então, obviamente, o sol pertence a Deus. Então, é o sol o filho
de Deus. Filho de Deus e luz do mundo. Claro que o sol é a luz do mundo. Óbvio. O que mais ilumina o mundo, a não ser o sol? E o sol tem 12 ajudantes. Sim, é claro, os 12 signos do zodíaco, os 12 meses do ano. Ele é o Salvador ressuscitado. Claro, ele nasce de manhã às 5:30. É o nosso Salvador. Se não nascer, nós morremos. Então, assim começam a decifrar os símbolos. Vocês percebem que o cristianismo é basicamente astrologia e veneração ao sol. Mas isso tem sido oculto e disfarçado de maneira muito inteligente. Assim que vocês começam a decifrar toda a história e ler nas entrelinhas, torna-se esmagadoramente óbvio que isso é o que estamos falando. Ele nasceu em uma virgem. Ele nasceu de uma virgem. Claro que veio de uma virgem, porque uma das constelações é virgem. Vou explicar como que funciona. No primeiro dia de verão, mesmo no primeiro dia de verão, o Sol está no ponto mais elevado no hemisfério norte. Não irá mais longe do que isso. No primeiro dia de verão, o Sol está no ponto mais elevado e começa a fazer o percurso para o sul. Cada dia move-se 1 grau. E como move 1 grau por dia, 90 dias mais tarde, ou 90 graus mais tarde, está no meio do caminho. Então, nós devemos dizer que o Sol foi Rei Leão no verão. Rei Leão, pois estava na constelação de Leão. O Rei Leão, o mesmo da Disney. Em seguida, à medida que o Sol se move para o sul, finalmente atinge Escorpião. Antes, o Sol, Filho de Deus, estava realmente quente. Ele era Rei Leão, mas agora está descendo. Então chamamos isso de outono, pois está descendo para o sul. Assim ele se move no outono, para a constelação de Escorpião. É por isso que Judas dá o beijo da morte, porque Judas representa o escorpião. E o escorpião dá ao Sol o beijo da morte. E agora o Sol vai morrer em Capricórnio. Ele percorre toda a descida e morre. Mas o que é interessante nisto é que o Sol faz todo esse trajeto de descida em direção ao sul, até atingir o que chamamos de solstício de inverno, que ocorre no dia 22 de dezembro. O Sol atinge o ponto mais baixo no céu, no dia 22 de dezembro. O solstício de inverno, o início do inverno, e por 3 dias, a Marinha dos Estados Unidos pode explicar isso. O Sol se levanta nesses 3 dias, basicamente no dia 22, 23 e 24, em um mesmo grau. Ele não se move nem para o sul, nem retorna ao norte. Em um mesmo grau, de dia 22 de dezembro, é assim que o Sol se levanta nos 2 dias seguintes, 23 e 24, no mesmo ângulo. E então o povo antigo dizia que o Sol, ou Filho, estava vivo. Foi o leão da tribo de Judá, em Leão, que recebeu o beijo da morte de Escorpião. Agora ele se mexe por 3 dias. Portanto, ele está no túmulo por 3 dias. E então, no dia 25 de dezembro, o Sol se move 1 grau ao norte. E vocês podem calcular. É muito tênue, mas se tiverem os instrumentos adequados, podem ver que o Sol se move 1 grau ao norte. Portanto, ele renasceu. Então, agora celebramos o nascimento do Sol, ou para os cristãos, o nascimento de Jesus.